A seguir o sermão dublado do apóstolo Arome Osaí, com tema Aquele que habita no esconderijo. Na descrição deste vídeo encontre indicações de leituras para sua edificação. Para um conteúdo cristão relevante, acesse talmidimdecristo.com.br. Ouça com atenção. Acredito que há tanta ênfase no mover de Deus na África nos últimos dias que Deus levantará algumas vozes que ajudarão a recalibrar a igreja global. E Ele é uma dessas vozes que Deus está levantando. Então podemos juntar as mãos? Bem-vindo, apóstolo Arome Osaí, a Manchester. Bem ali. Uau! Uau! Se você estiver na sala, grite aleluia. Aleluia! Eu creio que há um gatilho na cidade de Manchester. Amém. Para as pessoas aceitarem sentar no chão Amém. para receber a palavra de Deus. E eu sei que isso já foi registrado no céu. Amém. E haverá uma resposta hoje à noite, em nome de Jesus Cristo. Muitos anos atrás, eu costumava ser professor de ciências. E seria impossível ensinar biologia, por exemplo, sem aproveitar os diagramas, ilustrando as coisas com a ajuda de diagramas. Você sabe, a Bíblia diz que o reino de Deus não consiste em palavras. Veja, as palavras não têm a capacidade de expressar adequadamente as coisas do reino. O utensílio apropriado para ilustrar as coisas do reino, de acordo com a Bíblia, é o poder. Poder. Aleluia. Então, nesta palestra de hoje à noite, teremos um aspecto teórico e um aspecto prático. E o motivo pelo qual precisamos seguir por esse caminho não é para mostrar o quão grande pregador eu sou, mas para revelar o fato de que a oração, ao interagir com Deus, pode produzir resultados práticos em tempo real. Amém. Então, estaremos em uma escola pelos próximos 3 dias explorando Deus assim como os astronautas exploram o espaço. Eu não sei para onde. Para onde? Eu não sei para onde estamos indo, mas tenho muita certeza de que estamos seguros. Amém. Por favor, cumprimente alguém ao seu lado. E eu não sei se seria certo dizer, sente-se, mas apenas encontre um espaço. Encontre um espaço e descanse. Minha esposa era para estar aqui, mas tivemos alguns desafios e oro a Deus para que, eles superem esses desafios antes de terminarmos em Manchester. Amém. Então eu sei que ela está me assistindo agora. Eu te saúdo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós te damos louvor. Nós exaltamos o teu nome. Obrigado por nos trazer novamente a Manchester. Obrigado por preparar nossos corações para as coisas que o Senhor quer fazer nesta estação. Pedimos que o Senhor abra as Escrituras para nós e nos fale de forma simples e clara, como Jesus faria se estivesse fisicamente presente nos ensinando. E receba toda a glória, em nome poderoso de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Havia um homem no teclado e eu percebi que ele estava tentando roubar, sabe?
Por favor, volte. Tudo bem. 1. Vamos ao livro de Mateus. O livro de Mateus. Precisamos entender que Deus é muito vasto. Deus é tão vasto, e é por isso que a Bíblia teve que ser muito profética. E se você observar bem o tema da oração, vai perceber que Deus é visto através de certas metáforas. Existem algumas metáforas apresentadas nas Escrituras, que revelam aspectos de Deus. A oração é um empreendimento vasto. E para que sejamos devidamente instruídos sobre o tema da oração, precisaremos explorar as Escrituras para encontrar todas as metáforas usadas para retratar Deus, porque as regras de engajamento diferem para cada metáfora utilizada para representar Deus. Por exemplo, no livro de Mateus que eu pedi para você abrir, Deus. Mateus capítulo 6. Deus é visto através das lentes da metáfora Pai. Você está comigo? Fique comigo. Fique comigo. E agora que sei que é assim, é a vontade de Deus que eu volte sempre para Manchester? Brainstorm. Onde está a Jane? Sim. Tudo bem. Está tudo certo. Então, eu estarei vindo, pela boa graça de Deus, ano após ano, para aprofundar o tema da oração, porque o mover de Deus que Ele está prestes a introduzir tem um grande reservatório de oração ligado a Ele. Portanto, cada pessoa que serve no reino precisa ser educada, devidamente educada, sobre o tema da oração. Então, pedi para vocês abrirem o livro de Mateus, capítulo 6, porque em Mateus, capítulo 6, Deus é visto através da lente da metáfora chamada Pai. As regras de engajamento na oração, se vemos Deus como Pai, são diferentes de outra metáfora. Vocês estão aí? Sim. Vocês estão me acompanhando? Sim. Porque no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, vemos Deus sob a luz de outra metáfora. Em Lucas, capítulo 18, versículo 1, a Bíblia diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Veja, Jesus está prestes a nos apresentar uma parábola aqui. Tudo bem? E normalmente, quando uma parábola é apresentada, a lição que deve ser tirada dela é extraída ao final da narrativa. Mas no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, Jesus coloca a lição antes da parábola para nos mostrar, o quão urgentemente Ele quer que compreendamos aquilo para o qual Ele está disposto a contar a parábola. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Agora, essa escritura revela a maneira como fomos criados. Fomos criados como criaturas de oração. Fomos feitos para sobreviver pela oração. Fomos feitos para viver através da oração. Isso significa que você ora quando está sem dinheiro. Você ora quando está doente. Você ora quando está preso. Você ora quando está nevando. Você ora quando está com sede. Você ora quando é demitido do trabalho. Você ora quando é promovido. Você ora quando engravida. Você ora quando não consegue engravidar. Você ora, porque é assim que o homem deve agir sempre. Esse é o projeto. Mas, infelizmente, muitos de nós também criamos métodos de sobreviver sem precisar orar. E qualquer método que você criou,
Qualquer método que você inventou para sobreviver na face da Terra sem precisar orar, esse método que você inventou é chamado de mau funcionamento. Você não está operando de acordo com o projeto. Não é o seu estado de existência, é um estado de existência com mau funcionamento, porque a sua vida não revela o que está na prescrição original para o homem. E ele contou uma parábola. É por isso, esse é um dos motivos pelos quais precisamos começar a reacender o tema da oração novamente no corpo de Cristo. Nós criamos estratégias, tantas estratégias. Na verdade, em alguns lugares, em algumas igrejas, já não existem mais reuniões de oração na igreja local. Reuniões de oração agora são sessões de estratégia para estratégia. Enquanto isso, a Bíblia diz que ele contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A segunda coisa que está naquela escritura é que você está comigo? Sim. Qual é o oposto de devoto? Sem oração. Sem oração. Ok. Quero apenas anunciar que a palavra sem oração não está na Bíblia inteira, porque eu a li de uma ponta a outra. Essa palavra não está lá. O oposto de devoto não é desprovido de oração. Isso é, está desmaiando. Você está rezando ou o quê? Desmaio. Desmaio. Porque os homens devem orar sempre e não desanimar. Então, se você não estiver orando, você estará em estado de desmaio. Não é a estratégia que você projetou, que você inventou para fazer você escapar da oração. Você eliminou a oração do seu ecossistema. Esse estado de existência que você mantém agora, separado da oração, é como viver com suporte de vida. Você está desmaiando. Ei, você está desmaiando. Aí está. Sabe, quando eu voltar, vamos falar sobre a África e como, para você sobreviver como cristão, vai precisar aprender a inalar a oração com a mesma facilidade com que inala oxigênio. Em alguns quadrantes, essa é a explicação da condição. Por causa da presença da bruxaria. Espíritos demoníacos e bruxos que sabem como manejar os cetros das trevas. Você vai acordar. Você vai acordar porque o Senhor nos ajudará em nome de Jesus. Amém. Então você tem sobrevivido com suporte de vida porque você foi projetado para ser uma criatura de oração. Você é uma personalidade projetada para atuar no sacerdócio. Mas veja, o que eu quero fazer esta noite é explicar algumas coisas fundamentais na oração e nos dar a oportunidade de praticar. No livro de Lucas, capítulo 18, que eu pedi para você abrir. Você ainda está comigo? Sim. Agora, eu não tenho um relógio aqui. Estou pensando em como vou dizer as horas. Ok. Agora, James, se eu tiver, uns 20 minutos para ir, faça algo assim, ok? E então eu saberei o que isso significa. Agora, se formos para Lucas capítulo 18, começando no versículo 2, você notará que a metáfora usada para descrever Deus no livro de Lucas capítulo 18 é um juiz. Veja, orar no contexto em que Deus está sentado como juiz, é um pouco diferente. A natureza desse tipo de envolvimento é diferente de quando Deus está na posição de pai. Alguém está entendendo o que estou dizendo aqui? Sim. A natureza desse envolvimento é diferente.
E parte do que queremos fazer é educar todos em cada esfera da oração, para que você saiba como trilhar sua jornada e como reagir quando as situações começarem a se voltar contra você. Você saberá o que precisa fazer para mudar isso. A vida é sobrenatural. O reino espiritual, os lugares celestiais foram criados. Os lugares celestiais foram criados antes do terreno. O invisível foi criado antes do visível. Na verdade, não tenho tempo para nos levar ao livro de Gênesis para brincar com algumas palavras em hebraico. E você vai perceber que, na construção real, o reino visível, deriva do invisível. Então, se quisermos manipular o visível, por exemplo, não precisamos entrar no visível. Podemos manipular o visível a partir do invisível, porque é aí que está o seu fundamento. Toda árvore tem raízes. Se você quiser matar a árvore, não, esqueça as folhas, vá direto à raiz. Você vai matar a árvore. Toda casa tem seu alicerce. Se tivermos uma forma de comprometer o alicerce, então você não precisa. Não importa o quão alta seja a casa, ela vai cair como um castelo de cartas assim que houver comprometimento em seu alicerce. Esta existência física deriva das dimensões indizíveis e intangíveis. E a menos que estejamos tentando dominar essas dimensões indizíveis e intangíveis, seremos vítimas de pessoas que entendem de arte. Você está aí? Sim. Sim. Então, se houver, você está comigo? Sim. Você sabe que a Bíblia diz que as pessoas que conhecem a Deus, e não disse as pessoas que conhecem a Jeová, dizia o Deus deles. Eles serão fortes e farão proezas. Isso significa que, se alguém conhece o Deus do trovão, se alguém conhece Poseidon e o conhece bem, ele será forte. Ele será capaz de realizar grandes feitos porque tem uma vantagem. Existe um ser espiritual, uma entidade espiritual que o está apoiando. Se você está ao lado dele e há uma crise entre vocês, ele vai partir para cima de você com o poder que ele conseguiu da dimensão invencível. E esse é o lance do sacerdócio. Sua força depende de você conhecer ou não o seu Deus. E o conhecimento de Deus não é intelectual. O conhecimento de Deus é experiencial. Então, se você não pratica a oração, não tem como conhecer a Deus. Sim. Não há como conhecer a Deus. E também lhe interessará saber que, por mais que eu deseje que todo crente em Jesus Cristo seja um mestre das Escrituras, é possível que você conheça as Escrituras intelectualmente e não conheça a Deus. Mesmo que para julgarmos as coisas no Espírito seja necessário sermos muito competentes no conhecimento da Palavra de Deus, ela nos dá a capacidade de projetar, sondar, decifrar. Tudo bem? Para que nossa jornada no Espírito seja realmente guiada pelo Espírito Santo. Você está comigo? Mas é possível que você conheça a Bíblia. Já vi teólogos que não nasceram de novo. Mestres teólogos. Teólogos brilhantes que não nasceram de novo. Mas em termos de palestras, salvação, santificação, transformação, eles são mestres palestrantes. Eles podem trazer conhecimento, mas não têm experiência nas coisas sobre as quais falam. No livro de Lucas, capítulo 18, vemos que Deus é um juiz. Então, Deus é visto como juiz no livro de Lucas, capítulo 18. E se vamos falar sobre lidar com Deus e lidar com o seu sistema de justiça em oração, é um jogo totalmente diferente. Você vai precisar ser instruído para usar seu arsenal nessa direção.
No livro de Lucas, capítulo 11, Deus é visto na pequena parábola que Jesus contou como um amigo. Você está aí? Então, as regras de engajamento nessa esfera também são diferentes. Então, este é o escopo elementar, o escopo preliminar da base da oração que vou estabelecer. Sempre que eu vier, nós continuaremos de onde paramos. Sempre que eu vier, continuaremos, para que a educação continue crescendo. Em cada sessão em que fizermos a teoria, nos esforçaremos para fazer a prática, porque o reino de Deus não está em palavras. Então vamos agora ao livro de Mateus. Mateus, capítulo 6. Você está aí em Mateus, capítulo 6? Tudo bem. Vamos dar uma olhada rápida no versículo 9. Mateus 6:09. Brevemente. Então, pegaremos um ponto e depois passaremos para a parte prática. Se você ainda estiver aqui, diga amém. Amém. Tudo bem. Diz, portanto, orai vós desta maneira: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso, que estás nos céus. Estas são informações básicas que você precisa para entender o contexto do seu empreendimento em seu trabalho e oração. Agora, nosso Pai está domiciliado no céu. Você está aí? Ele está domiciliado onde? No céu. Eu espero que você saiba que não pode chegar ao céu na carne, porque você não está no céu. Você está em Manchester, certo? Então, ele não é nosso Pai em Manchester, nosso Pai que estás em céu. Agora, então o que você está fazendo na oração é alcançando uma personalidade no céu. E acontece que a única forma possível de você encontrar um ser no céu é através do Espírito dele. Então, se o Espírito de Deus não te vivificar, como o salmista percebeu no livro de Salmos 80:18, porque foi Davi quem disse: assim não nos desviaremos de ti, vivifica-nos, e invocaremos o teu nome. A razão pela qual precisamos ser vivificados por Deus. Você pode estar. Ei, você ainda está aqui? Sim. Você pode começar a orar, porque de acordo com 1 Coríntios, capítulo 14, você pode, sua habilidade de orar em línguas é o único dom do Espírito que você pode operar à vontade. Sua capacidade de orar em línguas. Ok, então você pode decidir orar em línguas, porque a Bíblia diz, eu orarei no Espírito. Vai, e eu também orarei no meu entendimento. Então, assim como você pode decidir orar em seu entendimento, você também pode decidir orar no Espírito. Agora, você vê a ideia de orar no Espírito. Tudo bem. Começo com o meu testamento. Isso significa que começo a jornada com energia mecânica. O motivo pelo qual começo com energia mecânica é porque Deus nos deu autoridade, considerando que dunamis, que é a palavra usada para descrever o investimento que Deus fez em nosso espírito humano recriado, nos dá a habilidade e a capacidade de orar no espírito, de exercitar nosso espírito. Você entende isso? Agora, então, é como o meu celular. Eu tenho um celular Samsung ali e tenho alguns aplicativos que instalei no meu telefone. Entendeu? Eu os peguei na Google Store, mas eles estão instalados no meu telefone agora. E não preciso pedir permissão ao Google para usar o aplicativo que está no meu celular, mesmo que eu o tenha baixado do Google. Você está aí? É assim que é o dunamis. Dunamis.
O poder de Deus foi instalado no seu espírito humano recriado. Então você não precisa pedir permissão do céu para usar o software. Ou seja, você pode decidir orar no espírito quando quiser. Você está aí? Sim. Agora, então, quando você começa a exercitar o seu espírito e começa a orar quando quiser, em algum momento dessa jornada, o Espírito Santo vai assumir a responsabilidade do processo por você. E essa é a experiência que o salmista teve. Por isso ele disse: vivifica-nos, e invocaremos o teu nome. Isso significa que você não vai viajar. Você não vai viajar, ter encontros e participar com Ele, que é do céu, a não ser que seja vivificado pelo Espírito Santo. Então, quando começamos a orar, quando eu começo a orar em línguas, eu começo. Leva, uns 45 minutos, 50 minutos, para a engrenagem da oração mudar. Quando a engrenagem da oração muda, isso significa que você chegou a um lugar chamado ponto de oração. Sabe, existe uma diferença entre o ponto de oração e o momento de oração. O ponto de oração é aquele momento em que você já não é mais responsável por fornecer a energia que move a roda da oração. A energia mecânica dá lugar à energia cinética. O dínamo começa a operar, então ele tem capacidade inerente de se manter consistente na atividade oscilatória. Você não conhece geradores. Você não usa geradores, então não sabe. Ok, na África, temos um gerador chamado Tiger Generator. Eu tenho uma testemunha. Alguém conhece o Tiger? Uau! Então, para ligar o Tiger, há uma alavanca mecânica conectada ao gerador. Basta puxar a alavanca e pronto. Você puxa. Contanto que você consiga fazer o dínamo oscilar ao máximo, ele assume a responsabilidade das oscilações seguintes por você. Do mecânico, passa a ser cinético. Então, quando você começa a orar em línguas, começa de forma mecânica. Não se preocupe com esse começo mecânico. Você pode até, Satanás pode até te enganar, fazendo você pensar que não está fazendo nada, que não está progredindo, que é só um arrasto. Sim, a energia mecânica é assim mesmo, mas o motivo pelo qual você está pressionando mecanicamente, pressionando com sua vontade, remando sua canoa de oração, você está remando de propósito. O motivo pelo qual você está fazendo isso é porque você tem expectativa de que, em algum momento, o Espírito Santo virá, te vivificará e assumirá a responsabilidade de conduzir a atividade espiritual das suas mãos. Exatamente. Então, aquele ponto em que você experimenta a troca dos seus esforços pelos esforços dele, esse ponto é chamado de ponto de oração. Ponto de quê? Oração. É quando você chega ao ponto de oração. Você está aí? Sim. O Espírito Santo conduz o sistema. Mesmo que você tenha vindo com 2 assuntos para orar no ponto de oração, o sistema sustentar sozinho. Então o sistema produz pontos de oração, mesmo que você tenha vindo com os próprios. Você está comigo? Sim. Sim. O sistema ignora a sua lista. E o sistema pode. Se você for fiel ao sistema, sua lista pode ser ignorada por 7 dias. Talvez seja só no 7º dia que o sistema vai pegar um item da sua lista. Se você decidir não fluir com o sistema e insistir na sua lista, você é cortado desse fluxo e aí volta para a energia mecânica. Então o salmista diz:
assim não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos, invocaremos o teu nome. A razão pela qual você precisa ser vivificado é porque a pessoa com quem você está se relacionando é o nosso Pai, que está onde? No céu. Você vai precisar de energia celestial para se relacionar com um homem do céu. E é por isso que o Espírito Santo vem para te vivificar. E quando você é vivificado, o processo de oração deixa de depender da sua própria capacidade natural de se esforçar, mas passa a depender da capacidade interna que está ligada ao investimento espiritual, ao capital espiritual que Deus disponibilizou no seu espírito. Isso começa a funcionar com base nessa capacidade. É por isso que 2 horas é o mesmo que 7 horas, que é o mesmo que 14 horas. Enquanto o sistema ainda estiver operacional, você pode simplesmente... Você entende do que estou falando? Sim. Você estará na presença de Deus pelo tempo que for necessário para processar uma questão que esteja pairando no espírito e que Deus quer que você resolva. E não será pela sua própria energia, será pela sua energia. Então, por que não pode? Por que correrei o risco de desmaiar quando Deus providenciou minha aventura no espírito? Uau. Diga ao vizinho, não desmaio. Eu escolho não desmaiar. Tudo bem. Preciso chamar sua atenção rapidamente para 2 pontos antes de passarmos para a sessão prática. 1. O pastor James deveria ser meu. Ok, ainda estou bem. Tudo bem. Ok. Pular para Mateus capítulo 6, versículo 5. E nós vamos apenas fazer uma leitura. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Essa é a palestra. Essa é a leitura para esta noite. A primeira coisa que precisamos definir é quem é um hipócrita na oração. Por que Jesus levanta a questão da hipocrisia quando fala sobre oração? Se você ler o livro de Mateus, capítulo 6, começando do versículo 1, vamos ver um hipócrita na hora de dar esmolas. Temos um hipócrita na hora de dar. Ele agora também menciona que existe um hipócrita na oração e também menciona que existe um hipócrita no jejum. Mas como o nosso foco é a oração, não vou abordar os outros. Vamos apenas tentar descobrir quem é o hipócrita na oração. É possível que todas as suas intenções de oração acabem em hipocrisia, e é por isso que Jesus está dizendo, SDS só por precaução, caso você tenha a intenção de ser uma pessoa de oração, certifique-se de evitar se tornar um hipócrita. Então, precisamos definir quem é um hipócrita de oração para que você o evite. Esse é o primeiro obstáculo que todo homem de oração, toda mulher de oração tem que evitar, a possibilidade de acabar se tornando uma oração. O que? Hipócrita. A definição de um hipócrita de oração é, e no contexto de quem é o Pai, como revelado nestes 2 versículos das Escrituras. A Bíblia diz que o hipócrita de oração gosta de orar em pé nas sinagogas. Ele gosta de rezar em pé, na esquina das ruas, para ser visto pelos homens.
Esse é o problema de um hipócrita. A razão de seus esforços é para que ele possa capturar a atenção de quem? Homens. Tudo bem. Então, talvez quando vejo o pastor James orando e tento orar mais alto que o pastor James para mostrar que sou a segunda melhor opção em oração, eu me tornei, aleluia, um hipócrita. O que estou fazendo? Estou fazendo porque quero que os homens me vejam. Tal iniciativa não ressoa no âmbito onde o Pai está domiciliado. Ok. Agora, você está comigo? Sim. Ok. Agora, ele disse algo muito crítico aqui, para o qual também preciso chamar nossa atenção antes de começarmos nossa jornada. E a jornada é dupla esta noite, dupla. Precisamos considerar cuidadosamente dois fatores importantes sobre como textualizar adequadamente sua membrana interna, de modo que você possa participar plenamente da natureza divina de Deus. Então, a segunda coisa que fica visível nessa apresentação é esse fato, mas antes de mencioná-lo, preciso lhe fazer uma pergunta. Quando você ora, qual é a sua expectativa? Para ser respondido. Você, para ser ouvido ou para ser respondido? Hein? Respondido. Tudo bem, precisamos esclarecer essas coisas. Não vamos presumir que você saiba. Por que estamos confiando em Deus que, no Reino Unido, a oração vai voltar a ser algo que você encontra as pessoas fazendo nas ruas novamente? Amém. Amém. Que as pessoas serão levadas a Cristo ajoelhando-se na chuva. Amém. Nas ruas. E sim, a oração vai se tornar costumeira, vai se tornar comum. Crianças vão orar em línguas e todo tipo de coisa vai começar a acontecer. Amém. Sim, cremos em Deus por isso. Agora, a maioria de nós, quando oramos, oramos para ser ouvidos e também, eventualmente, atendidos. Mas, veja, no que Jesus apresenta nesta escritura, Jesus nem estava falando sobre respostas. A palavra que Jesus usa aqui é recompensa. Enquanto você está buscando respostas, Deus está procurando como te dar recompensas pela oração. A Bíblia diz, clama a mim e eu te responderei. É isso que você está buscando. Então, eu te darei suas respostas. E além das suas respostas, eu te mostrarei coisas grandes e firmes que você não conhece. Veja, o seu contrato, a sua participação na oração, não abrange os outros aspectos que Deus está disposto a te dar. Você veio porque quer respostas, mas Deus nos criou e criou a vida de tal forma que você não tem como não orar. E se você for tolo o suficiente para aceitar orar, Ele vai te dar suas respostas. Então Ele vai te convidar para além das suas respostas, para te mostrar coisas grandes e firmes que você não conhece. Infelizmente, o hipócrita não tem recompensa de oração. Esse é o problema de ser um hipócrita, porque tudo o que ele faz é para se tornar um espetáculo aos olhos dos homens. Então ele fica isento dessa bênção chamada recompensa da oração. Esse é o número 2. Você entendeu isso? Sim. Existem algumas bênçãos no reino de Deus que só estão disponíveis para intercessores, para pessoas de oração. Existem profundezas em Deus. Quando começamos
a rastrear todas as metáforas que estão no Novo Testamento e que nos dão uma ideia dos benefícios e dos poderes de um homem de oração, quando começamos a falar sobre tutela, que é um nível de responsabilidade territorial e os elogios correspondentes que Deus, por sua misericórdia, disponibiliza porque alguém exerce a responsabilidade de tutela no território, na assembleia local, na família. Quando entramos nisso, você vai perceber que a oração vai muito além de respostas. Há muitas coisas pairando no reino do Espírito que Deus está procurando uma desculpa para colocar sobre a sua vida. Quando você se torna tolo o suficiente para aceitar que fomos condenados à oração e começa a praticá-la, Deus vai considerar você digno de se tornar um destinatário de heranças que estão trancadas nos céus, nas quais os homens já não têm mais interesse. Ele começará a revelar o tesouro, o depósito da graça. E ele começará a colocar sobre a sua vida coisas que você nunca lhe pediu. Diz que o hipócrita já recebeu sua recompensa. Por causa disso, a sua recompensa é ser visto pelos homens. Agora, foi depois disso que ele nos revelou a primeira qualidade de seu Pai. Porque esse é alguém que conhece o Pai. Esse alguém é Jesus. Então, se quisermos explorar quem é o Pai, precisaremos estudar a Bíblia para descobrir o que Jesus disse sobre seu Pai. É isso que vai nos dar a compreensão de como nos relacionar com Deus. Você está aí? Pedir a quem? Ao Pai. Então, a primeira coisa que Jesus diz sobre seu Pai é que seu Pai está em secreto. Só um momento, ele está em secreto. Precisamos caminhar com duas escrituras. Em secreto. Se Deus quer agir na sua vida, Ele escolheu agir a partir do seu coração. Então, se Deus quer conquistar a sua vida, o primeiro lugar que Ele conquista é o seu coração. Seu coração é um órgão de entrada. Seu coração é um órgão de amor. Seu coração é a pista onde Deus vem correr se Ele quiser agir na sua vida. E é aí que Deus se esconde. Se você vai prosperar na prática da oração, então você precisa ser alguém consciente do fato de que Deus opera a partir do secreto e das partes interiores, e isso é o coração. O secreto e as partes interiores. E por causa disso, você está comigo? Sim. Por causa disso, eu preciso ler o livro de Mateus, capítulo 15, versículo 8. Por favor, coloque isso na tela para mim. Mateus capítulo 15, versículo número 8. Onde está o técnico? Mateus 15:08. M disse, essas pessoas, sim, você tirou isso de você. A escritura estava aparecendo na minha tela e agora desapareceu. Tudo bem, deixe-me tentar tirar isso da minha Bíblia. Mateus 15. Ok, está de volta. Dizia, este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja, esse é o lugar secreto, é onde Deus está. E, infelizmente, o crente comum não tem consciência de que Deus está naquele lugar secreto do seu coração. Se você tem consciência de que Deus está naquele lugar secreto, a maneira como você organiza sua vida fará diferença. Por exemplo, a esposa de Potifar veio a José com uma proposta: deite-se comigo.
Potifar não estava lá, não havia nenhum criado lá, não havia como alguém saber que algo aconteceu. Enquanto isso, a Bíblia nunca revelou que Potifar teve filhos. Então me pareceu que Potifar não tinha filhos, e se José tivesse algo com a esposa de Potifar, ele estaria nas boas graças dela, e talvez ela recomendasse que ele fosse adotado. Ele vai ter uma vida boa. Havia muito mais coisas que ele poderia ganhar indo com ela do que não indo. Mas, veja, José tinha algo acontecendo com Deus, e isso era na privacidade do seu coração. Foi com base na força desse relacionamento com Deus em seu coração. Ele não podia ficar com a mulher por causa do que estava acontecendo. Onde? No coração dele. Então ele decidiu ser vítima de qualquer arma que a mulher lançasse contra ele, porque queria preservar o que tinha acontecendo. Onde? Existem algumas batalhas que as pessoas trazem para você. Se você tem consciência e se você valoriza muito aquilo que tem com Deus no seu coração, você estará disposto a ser chamado de touro. Tudo bem? Enquanto isso, algumas pessoas pisam nos seus direitos de propósito porque querem que você reaja. Mas ao reagir, você teria prejudicado aquilo que tem com ele, que está em segredo. Quando começamos a levar a sério o fato de que temos algo acontecendo dentro de nós com Deus, e que essa coisa que temos com Deus nos regula, de tal forma que às vezes vamos nos recusar a lutar pelos nossos direitos, porque vemos que existe a possibilidade de comprometer o que tenho por dentro se eu decidir lutar. Então, não me importo de ser chamado de tolo para poder preservar o que tenho em segredo. A Bíblia diz que esse nosso Pai que está no céu, Ele é um Deus que está em segredo. Está em segredo. Sabe, é possível que alguém esteja dizendo algo com a boca, mas o coração está distante. É em vão. O pessoal não sabia que ele está em segredo. Esse é o primeiro ponto. Então houve brigas. Eu me recusei a brigar, porque sei que se eu brigar, vou perder a ternura com a qual me relaciono com ele. Seu coração é o seu tesouro. Quantos de vocês já leram a Escritura que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida? Você percebe que, porque você tem um cérebro, Deus precisou criar um crânio para proteger o seu cérebro. Porque você tem pulmões, Deus precisou criar costelas para proteger seus pulmões e para proteger seu coração. Você sabia que, por causa da sensibilidade e da importância da sua medula espinhal, Deus precisou criar a coluna vertebral para protegê-la? A única coisa para a qual Deus não providenciou proteção foi o seu coração. Ele diz: você será a agência de segurança ao redor dele. Guarde-o, pois dele procedem as fontes da vida. Eu procurei a palavra fontes no hebraico e conferi o significado. Se você verificar no hebraico para qualquer pessoa que tenha uma Bíblia eletrônica, verá que a palavra questões é igual a limite, fronteira, limite geográfico. Isso significa que o estado do seu coração agora é o responsável por onde você está. Sim, seu limite e destino são uma função do estado do seu coração. É por isso que, se alguém aqui você é enganoso no seu coração e acredita que isso é ser esperto, meu Deus, é por isso que você está onde está. Você já definiu seu limite.
que você não pode ir além deste ponto, que se você for ultrapassar esse ponto, será pelas suas habilidades, sua sabedoria, sua esperteza. Essa é uma maneira muito pobre, uma abordagem pobre para a vida. Isso significa que você não tem reforço do céu. O céu não pode te recomendar. Meu Deus, você não está nem um pouco em vista para ser escolhido para se tornar um funcionário em quem Deus possa confiar para acelerar sua agenda sobre a face da terra. Dele, diz a Bíblia, procedem os limites da vida. Quando descobri isso, comecei a decidir não lutar. Deixe-me ser o tolo diante dos homens, mas eu tenho algo acontecendo no meu coração. E enquanto esse coração ainda estiver sensível e devidamente alinhado, eu posso captar coisas do céu. Eu posso receber sabedoria da presença de Deus. E sim, eu vou saber o que fazer e como fazer. Na verdade, coisas que nem sequer existiam antes, eu posso ter ideias sobre elas. Minha mente pode se tornar frutífera justamente porque percebi que a fonte de todas as coisas será extraída da minha intimidade com Deus. A oração é um empreendimento que você não pode fazer sem o seu coração, porque se a oração não afeta seu coração, ela não pode mudar sua vida. Ok. Não pode. Sim. Você simplesmente aparece na presença de Deus e quer falar com Ele. Lembra como você gritou sua esposa. Então o que Ele está dizendo é, faça as pazes antes de voltar. É aí que você vai descobrir como é difícil dizer desculpa. Você vai conferir sua altura primeiro. A carne é terrível, a natureza caída é terrível. Mas veja, se o seu coração vai estar à frente da sua cabeça, então você vai precisar seguir aquelas instruções que Deus vai te dar, que vão enfraquecer sua carne, enfraquecer o poder da natureza caída sobre sua vida, para que o poder daquele que ressuscitou, que habita no seu coração, possa tomar a dianteira. Essa é a descrição do que significa ser um homem espiritual. Então, a primeira coisa que quero chamar a nossa atenção é que o nosso Deus, o Pai, está em secreto. Eu vou te dizer como encontrá-lo. Então, essa é a lição prática. A primeira lição prática é como encontrá-lo, que ele está em secreto. Se você quer encontrá-lo sempre, quer encontrá-lo perpetuamente, quando brigar com sua esposa, antes de dormir, chame-a e diga, sabe, que isso é muito difícil. O que estou te dizendo? O que estou te dizendo? O que estou te dizendo é muito difícil. Se você precisar fechar os olhos, feche-os e apenas diga. Desculpa. Por muito tempo, ela não saberá por que se comportou assim. Ela não saberá que há algo que está tentando. Ela pensará que de repente se apaixonou por ela. Ela não saberá que há algo mais profundo do que isso, que exige que você faça as pazes. Eu habito em segredo. Sim. Eu sou aquele que habita no secreto. Esse é o número 1. A segunda coisa é que a Bíblia revela que ele também vê em segredo. Sabe, é possível você habitar no secreto e enxergar no aberto. Ele habita no secreto e ele também vê no secreto. Quando Deus estava ensinando Samuel sobre o profético, os futuros reis estavam diante dele e ele olhou para Eliabe. Eliabe, em termos de estrutura física, sua altura, o jeito que ele era construído,
seus bíceps, seus tríceps. Ele tinha o porte físico de um rei. E Samuel já estava fazendo movimentos para fortalecê-lo, para entronizá-lo, quando Deus diz: sua escala de medida está com defeito. Eu não olho para a aparência exterior. Então ele está educando o seu homem. Eu olho para o coração. Então, na maioria das vezes, quando você vê as pessoas que Deus escolhe para suas atribuições, quando você olha para elas fisicamente, elas não aparentam isso 100% das vezes. Por exemplo, eu nasci com paralisia facial. Nunca fechei esse olho antes e nasci gago. E então o Senhor disse que eu pregaria seu evangelho. Então minha primeira pergunta foi: você criou pessoas que podiam falar. E você veio até mim sem poder falar e está me dizendo para pregar para você. E pregar é falar. Amém. Não entendo sua lógica. Venho de uma família de intelectuais. Quer dizer, uma longa linhagem de intelectuais. Então, sim, pessoas muito espertas, muito espertas, muito espertas. E entre meus irmãos mais próximos, em termos de capacidade intelectual, não sou o número 1, não sou o número 2 e não sou o número 3 de 7. Esses caras são muito espertos. Tudo bem? Então, por que não escolher? Então, quando você olha para eles naturalmente, eles não se qualificam para se tornarem o que Deus está usando eles para fazer. Não porque não seja bom para Deus ter um intelectual. Mas a forma como Deus escolhe o seu povo é de acordo com a avaliação dele, a partir da perspectiva do coração. Então, algumas coisas podem não fazer sentido, podem não ser lógicas, mas o âmbito em que elas fazem sentido é o âmbito do coração. Ele disse: não olhe para a aparência exterior. Eu já o rejeitei. Minha análise é feita a partir da perspectiva do coração. Então, é você quem cuida do seu coração, quem está disposto a pagar o preço para manter seu alinhamento. É você que Deus observa e diz: esse é o meu escolhido. E você sabe que você está aí? Sim. Enquanto eu encerro, você sabe que é possível negligenciar o seu coração. E aí você está por toda parte falando em línguas bem alto. E todo mundo te vê e diz: aquela irmã é cheia de fogo. Mas, na verdade, o coração dela está fora do lugar. Isso é a descrição de um hipócrita, que Deus está dizendo para não nos tornarmos. Às vezes é assim: ok, eu vou fazer um jejum seco. Eu não sei se você sabe o que é um jejum seco. Sim, Senhor. Ficar sem comer. Você pode beber água, mas ficar sem comer por 24 horas, ou 48 horas, ou 72 horas, porque você quer buscar a face de Deus. Você sabe por que alguns desses jejuns demoram? É por causa do seu coração. Deus está tentando reconfigurar o seu coração. Ele está totalmente desalinhado, totalmente fora de sintonia. Ele perdeu a calibragem. As leituras do coração estão erradas. E então, ao de Deus. Deus utiliza todo o arsenal do seu laboratório para começar a consertar o seu coração. É por isso que o jejum demorou tanto até você conseguir um retorno. Todas as cordas estavam fora do lugar. Ele já não conseguia mais afinar o seu coração
Não conseguia tirar uma nota definida do som do seu coração quando vinha provar as rédeas. O som estava distorcido, então ele precisa trabalhar ali. A maioria das suas obras acontece nesse lugar. A maior parte de seus negócios virá daquele lugar. Quando você começa a ficar sensível em que ele vai dar uma instrução, vai me dar essa quantia, e você consegue obedecer em isso significa que você o fez seu rei. Se você se relacionar com aquele que governa seu coração e permitir que ele seja rei, seu rei, então sua oração se tornará poderosa. Qualquer um que ignora seu coração está orando por esporte. E pessoas que oram por esporte, a Bíblia chama de hipócritas. O que vamos fazer nos próximos 15 minutos é encontrar aquele que está em secreto. Há tantas coisas que... Sabe, eu li essa escritura hoje. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então eu cliquei em iniquidade e vi a longa lista de itens: maldade, falta de perdão, amargura. O quê? Então qualquer pessoa que começa a levar a oração a sério precisa ir e fazer uma checagem diante de Deus. Lança a tua luz sobre o meu coração para que eu possa enxergar através da tua luz e entender o estado do meu coração. Você pode ter se superestimado até que o Senhor decida lançar luz sobre o seu coração. Às vezes, quando você começa a orar, Senhor, me ajuda a enxergar meu coração. Me ajuda a enxergar meu coração, então Ele vai criar uma situação. E aí, do jeito que você vai reagir com raiva e xingar, então Ele vai dizer: porque é da abundância do coração que a maldição estava ali no coração. Todo esse tempo, você nem sabia que tinha capacidade de xingar, de amaldiçoar amargamente. Isso ficou trancado no coração esse tempo todo, e você guardou por 18 anos até que surgiu uma ocasião, Deus te ajudou, e isso saiu. Aí, quando você vê do que é capaz, você volta para o seu quarto e diz: Senhor. Sim, a não ser que você fique sério com o seu coração, você não vai longe nesse empreendimento chamado oração. Então, podemos fazer alguns ajustes clínicos em nossos corações pelos próximos 15 minutos? Ajustes clínicos. Quando terminarmos de fazer os ajustes clínicos e estivermos alinhados como congregação, eu os avisarei. Eu tenho um dom que pode me dar esse sinal. Então tentaremos procurar aquele que está escondido em um lugar secreto. Agora você descobrirá que, embora ele esteja em um lugar secreto, ele não está escondido. Você descobrirá que, mesmo que não possa vê-lo, ele está mais perto do que sua respiração, e é mais fácil para você conhecê-lo muito mais do que sua esposa física. Podemos fazer o teste clínico para... eu não te dei. Achei que tinha conseguido da última vez. Terapia cardíaca, check-up. Davi, em oração, disse: sonda meu coração. Ele disse: prova-me, se houver algum caminho mau em mim. Esse é um homem que está consciente do seu coração e conhece o protocolo da terapia do coração. Coração, e conhece o protocolo da terapia do coração. O crente comum já não se preocupa mais com aquela câmara secreta. Ele a ignora. Ele passa por cima dela para ir trabalhar, passa por cima para pegar o trem, o metrô e esquece disso.
É ali que Deus vai operar. Se Deus quiser se levantar na vida dele, será a partir dali. Sonda o meu coração. Vamos fazer isso por 5 minutos. Prova-me. Se houver algum caminho mau em mim, você vai precisar deixá-lo de lado. Você precisa buscar o sangue de Jesus para que o alinhamento possa ser alcançado. E quando o alinhamento é alcançado, você percebe que é fácil encontrá-lo. Isso é em segredo. Em um momento, que este momento seja para você como foi para Adão, quando ele estava sozinho no jardim, na viração do dia. Faça deste o seu próprio momento a sós enquanto você fala com ele e conversa com ele sobre o seu coração, sobre o seu coração. Sobre o seu coração, porque esse é o lugar secreto. É de lá que ele opera. Você precisa estar consciente disso. Você precisa ser intencional em apresentar isso a ele de novo e de novo, repetidas vezes. Todas as manhãs, todas as noites, sonda o meu coração. Prova os meus pensamentos. Sim, então você vai perceber que tudo que se move no seu coração, Deus está ciente. A amargura, a falta de perdão, Ele sabe de tudo isso. E isso vai se tornar um obstáculo que impede você de entrar naquele lugar chamado lugar secreto do Messias. Porque o convite para a oração é para habitar no lugar secreto do Altíssimo. Esse lugar pertence ao Altíssimo. Mas você pode habitar lá se moldar o seu coração, se você está consciente da câmara interior, e você a apresenta diante dele de novo, e de novo, e de novo. Agora, a consciência do fato de que habitas em mim vai inundar a minha vida, de modo que o meu coração, a minha vida, vão fluir do meu coração. Eu ouvirei os teus sussurros. Eu obedecerei às tuas palavras. A tua palavra escondi no meu coração, para que eu não peque contra ti, para que eu não contradiga a tua autoridade. Eu apresento meu coração diante de ti. Eu apresento meu coração novamente, para que, a partir deste dia, tu me faças consciente do fato de que este é o teu aposento. E a cada dia eu entregarei esse coração a ti para possuíres, para tomares como teu, para explorares como quiseres, para fazeres o que te agradar. Eu rendo meu coração novamente. Sobe sobre ele, sobe sobre ele, salta através dele, canta através dele. Ó Deus, em nome de Jesus, eu sei que tu habitas em segredo. Tu habitas em segredo. Mas quando queres recompensar, recompensas em público. Eu oro nesta noite, ó Deus, ao apresentar meu coração diante de ti, que tu possas lançar tua luz sobre o meu coração e revelar qualquer treva que ali esteja, em nome de Jesus. Ó, nós recebemos o teu sangue. Assim como Elias restaurou o altar do Senhor que estava caído em ruínas, um altar que havia sido negligenciado por muito tempo. Assim como Elias teve que cuidadosamente juntar as pedras dispersas, uma a uma, com grande esforço e dedicação. Assim como Elias teve que consertar e restaurar aquele altar, tornando novamente um lugar de adoração e sacrifício, um símbolo de fé e renovação espiritual. É isso que significa consertar o seu coração. Esse é o altar no Novo Testamento. É ali que o fogo do Espírito Santo virá. É ali que a sua vida será entregue como sacrifício a Ele.
nesta noite, você pode restaurar esse altar? Você pode restaurar esse altar agora mesmo? Nós consertamos esse altar. Muitas transações entre a terra e o céu acontecerão nessa plataforma. Mas nós o consertamos hoje à noite. Nós o consertamos. Nós o consertamos. Nós juntamos as pedras. Nós erguemos o altar novamente. Venha, Deus Santo. Você pode erguê-la de novo, se houver alguém aqui. Você orou melhor ontem do que a sua oração de hoje. Você pode consertar o altar. Você pode consertá-lo. Pode juntar as pedras novamente. Pode alinhá-lo. Pode conectá-lo aos céus. Sim, nós construímos de novo. Construímos de novo. Scoff, a lama, o cappuccino, Salima, diga aí, um laço escandaloso. Nós construímos de novo, erguemos o altar novamente, vamos erguê-lo de novo. Senhor, receberá o sangue para nos purificar da falta de perdão, para nos purificar da amargura, para nos purificar de qualquer coisa naquele lugar que não te glorifica. Recebemos o sangue agora mesmo porque queremos reconstruir o altar, reconstruir meus irmãos e irmãs, reconstruí-lo para... Elias consertou o altar de Deus que estava caído na terra. Ele consertou o altar. Alguns de vocês começaram como grandes intercessores, guerreiros do Espírito, mas o altar está caindo. Você pode reconstruir. Você pode reconstruir. Aquele intercessor deitado na cama pode se levantar de novo. Aquele profeta pode se levantar de novo. Sua audição foi afetada. Sua visão no espírito foi afetada. Mas esta noite, você pode se levantar. Você pode reconstruir o altar. Você pode alinhá-lo novamente. Nós viemos com ousadia. Viemos com ousadia esta noite. Viemos com ousadia. Viemos com ousadia esta noite. E agora você está falando assim. Eu não quero desfalecer. Eu não quero ser uma mulher que desfalece. Eu não quero ser um homem que desfalece. Eu quero ser um homem de oração. Eu quero ser uma mulher de oração. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Eu quero ser um homem. Eu posso subir com asas como as águias para os céus, para o monte Sião, para ouvir a voz de Deus, para ouvir e entender a mente de Deus. Ó, eu edifico. Eu construí o altar, construí de novo, construí de novo, construí de novo, construí de novo. É um lugar de transação, é um lugar de visitação. Deus virá e olhará para o altar do seu coração pela manhã, ao meio-dia e à noite. Cofes, Simão Antoria. Eu tenho uma vida verdadeiramente boa e extraordinária, repleta de luxos e prazeres que a maioria dos seres humanos jamais poderia sequer sonhar em experimentar. No entanto, apesar de toda essa opulência e da minha existência aparentemente perfeita, sou, na realidade, um vampiro profundamente doente, afligido por uma condição misteriosa e debilitante que me consome lentamente por dentro, tornando cada dia uma luta silenciosa contra a minha própria natureza imortal e as aflições que me assombram constantemente. Sim, nós construímos.
Construímos para podermos subir com asas. Construímos para que possamos correr e não ficar cansados. Construímos para podermos andar e não desmaiar. Graças a Deus, que o menor entre nós se torne tão forte quanto Davi, em nome de Jesus. Ah, sim, o altar. O altar que foi cuidadosamente, meticulosamente construído com grande dedicação e esforço, agora está finalmente completo e pronto para ser utilizado. O altar foi construído. Está subindo de forma constante e ininterrupta. Está subindo de maneira contínua e progressiva, elevando-se cada vez mais. Eu não vou permitir que você se vá. Minha intenção é que você permaneça aqui, ao meu lado, pois sua presença é fundamental e eu não tenho a menor intenção de te deixar partir. É uma decisão firme. Você não vai embora. Eu não vou deixar você ir de jeito nenhum, em hipótese alguma. Quem é um salmão? Muito obrigado, Senhor, por todas as suas bênçãos e por sua infinita bondade e misericórdia para conosco. Agradecemos profundamente por sua presença constante em nossas vidas e por nos guiar em cada passo do caminho. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que vive e reina para todo sempre. Amém. Então é isso que sentimos quando o altar é reconstruído. Há um frescor que vem do céu. Assim como as Escrituras dizem que tempos de refrigério virão da presença do Pai. A primeira coisa que acontece quando o seu altar está erguido em boa forma é que Deus enviará refrigério da sua presença sobre esse altar. Refrigério não é algo novo, mas é fresco, não é novo. Refrigério torna-se fresco, torna-se vivo. Ok, me escute com atenção, pois eu vejo claramente no Espírito. Sim, eu realmente vejo algo profundo. Alguém muito especial em nosso meio foi divinamente chamado e separado para ser um poderoso intercessor. E à medida da graça intercessora, essa unção sobrenatural que Deus Todo-Poderoso depositou abundantemente em sua vida, acontece ser extraordinariamente alta e significativa, destinada a impactar muitas vidas através de suas orações e intercessões. E quando você começou a se exercitar na intercessão, o inferno se instalou. Todos os tipos de ataques, de diversos tipos. Porque o diabo queria intimidar você e tirar-lhe a arma que Deus colocou em suas mãos. Tudo começou a dar errado. Todos os tipos de coisas estranhas começaram a acontecer. Até que você chegou a um ponto em que disse: ok, se meu compromisso com a intercessão vai me custar tanto assim, então vou recuar. Então você começou a se afastar desse chamado poderoso. Mas, há pouco tempo, você decidiu retomar o seu chamado. Só que o tipo de comunhão que você tinha com Deus, você não tem mais atualmente. Se o que acabei de dizer parece com você, vem aqui. Se o que eu disse parece com você, venha por aqui. Venha por aqui. Porque essa unção vai ser renovada agora mesmo. Vai ser renovada agora mesmo. Vai ser renovada.
Deus vai estender as mãos dele. Quando você começar a orar, irmã, me escute, e colocar as mãos no arado, você não olha para trás. O seu cetro será mais forte quando você estiver decidida a nunca olhar para trás. Então, aquilo que foi liberado como um dom vai se tornar uma arma em suas mãos. Enquanto eu falo com você agora, a unção já foi restaurada. Mas veja, o Senhor vai mostrar um sinal. A mão de Deus vai se manifestar. 5 pessoas, com 5 pessoas. A unção vai vir sobre 5 pessoas. E vai vir com tanta força. Vai vir com tanta força. Vai vir com tanta força. Já está vindo. Já está vindo sobre 5 pessoas. 5 pessoas vão receber a unção. E vai ser tão poderosa, tão forte sobre a sua vida. Sim, 5 pessoas. O ungido virá. A unção virá tão forte sobre 5 pessoas. Vai vir tão forte. Espírito Santo, tão forte sobre 5 pessoas. Tão forte. Não lute contra as pessoas. Tão forte. Tão forte. Tão forte. Há uma restauração. Há uma restauração que está acontecendo. Uma restauração está acontecendo na sua vida. Uma restauração já está acontecendo. Já está acontecendo. Há uma restauração. Uma restauração. Uma restauração. Uma restauração. E assim o Senhor está restaurando a chama. Está restaurando o fogo. Há um fogo que você foi ordenado por Deus a carregar. E há uma restauração agora mesmo. Há uma restauração completa agora, neste exato momento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro fervorosamente, eu oro com toda a minha fé, eu oro incessantemente para que você, com sua infinita graça e poder, libere uma restauração completa e profunda em todas as áreas de nossas vidas, em nome poderoso e glorioso de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome poderoso de Jesus. Nome, você pode voltar para seu assento. Vamos orar em línguas por 2 minutos, após 2 minutos, e depois ficaremos em silêncio. Enquanto isso, amém. Cadê o nome do pastor? Tudo bem. Me escute, me escute. Há alguém aqui que está com um problema de audição em um dos ouvidos? Alguém neste lugar, você está com um problema de audição em um dos seus ouvidos? Enquanto eu estava no momento de oração, percebi isso. Um problema de audição. Isso significa que um dos seus ouvidos ouve melhor do que o outro. Se a pessoa estiver na sala, pode me mostrar um sinal apenas acenando? Agora, deem essas 3 pessoas, 4 pessoas. Por favor, siga estas instruções rapidamente. Agora, se esse é o ouvido que tem um problema, pegue esse dedo e bloqueie-o completamente. Você consegue fazer isso? Bloqueá-lo completamente? Bloqueá-lo completamente? Todos vocês façam isso. Se for um ouvido, você o bloqueia. Se forem ambos os ouvidos, você os bloqueia completamente. Você fez tudo certo? Então eu vou rezar. Vou rezar pelos próximos. Vou rezar pelos próximos 5 minutos. Oremos, Pai.
em nome de Jesus Cristo. Não, 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 não. Espere, espere. Deixe-me orar por essas pessoas primeiro. Eles orarão por 2 minutos e então algo acontecerá. Tudo bem, Senhor, eu prendo. Todo espírito ensurdecedor, seja amarrado em nome de Jesus Cristo. Seja amarrado em nome de Jesus Cristo. Seja amarrado em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno que tire as mãos dos ouvidos do povo de Deus em nome de Jesus Cristo. Que o jugo da surdez seja quebrado. Que seja destruído neste momento em nome de Jesus. Agora eu ordeno a esses ouvidos: ouçam em nome de Jesus. Eu digo, ouçam. Ouçam em nome de Jesus. Eu digo, ouçam. Ouça em nome de Jesus. Tudo bem. Tire a mão dessa orelha. E então bloqueie aquele que pode ouvir agora. Bloqueie-o completamente. Aquele que pode ouvir. Se você estiver próximo das pessoas, ajude-as a testar. O ouvido que está aberto os ajuda a testar. Se houver alguma melhoria, avisem. Ajude-os a testar a orelha que sobrou. Se houver alguma melhora, avise-me. Então há uma melhoria aqui, há uma melhoria ali. Agora, você, irmã, venha depressa. Já esgotei todo o meu tempo? Esgotou todo o meu tempo? Ok. Agora, quem tem um microfone? Quero extrair algo enquanto ensino. Eu ainda estou ensinando. Tudo bem. Precisamos de um microfone para que possamos extrair sua experiência. Certo. Então, qual era a situação com seu ouvido? Onde está a moça? O que foi? O pobre sente. Mas sim, você não conseguia ouvir direito. Sim. Houve alguma melhora agora? Sim. Você sentiu algo no seu corpo enquanto eu orava? Ou percebeu isso? Só percebi. Ok. Só percebeu. Você começou. Sim. O que aconteceu com você? Enquanto isso, há quanto tempo você está assim? Ah, faz muito tempo? Certo. Sim. O que aconteceu com você? Eu senti como se tivesse água. Há quanto tempo você está nessa condição? Há alguns anos. Alguns anos. Certo. Você pode explicar essa condição para nós? Como é? Bem, parece que tem água. Como se tivesse água dentro. Isso bloqueia seu ouvido. Então você não consegue ouvir. Consigo, mas muito, muito baixo. Então, agora houve alguma melhora? Sim, ok. Agora podemos dar glória a Jesus. Tudo bem. O motivo pelo qual chamei vocês dois é porque, irmão, você pode ficar aqui? É porque me foi dito no momento de oração que, quando eu viesse para esta reunião, alguém seria curado nos ouvidos. E essa pessoa que será curada nos ouvidos, o Senhor vai ungir essa pessoa. Agora, eu não sei quem será ungido. Tem mais alguém aqui com problema no ouvido? Ok, então só temos 2, tudo bem. Então, pelo menos, um de vocês vai ser ungido e capacitado poderosamente. Vamos orar, e enquanto oramos, a unção vai começar. O que aconteceu com você?
Podemos aumentar o volume desse microfone? Já faz cerca de 3 anos. É mesmo? Eu sangro pelos 2 ouvidos. Você sangra pelos 2 ouvidos? Não tem uma vez que eu limpe e não esteja sangrando. Não há tempo. Você limpa para que não sangre. Já faz uns 3 anos que está assim. Você já tentou limpar? Agora não. Agora não. Sim, você tem uma condição pela qual quer que oremos. Sim, fique de pé. Irmão, fique de pé. O que aconteceu com você? Ei, espere. Eu vejo no espírito que há uma senhora. Você está desse jeito. E eu vi o anjo do Senhor voando tão rápido para te encontrar. E esse anjo estava com uma veste que parecia seda branca. E toda vez que vejo essa veste, seda branca, significa a presença de Deus. Significa que essa senhora de quem estou falando, você deveria ser portadora da presença de Deus de um lugar para o outro. E é por isso que Deus vem para adornar você com esta arma. Então, Senhor, em nome de Jesus, peço que estenda a sua mão e encontre esta senhora. Agora eu só quero explicar para as pessoas neste outono que não estão acostumadas com pessoas gritando desse jeito. Tudo bem, então o Espírito Santo faz coisas assim. Certo, só para você não fugir do local. Tudo bem. Amém, por favor, não fuja. Espírito Santo. Veja, ele está vindo mais forte. É a unção. Sim, Senhor. Absolutamente. Estou aqui para servir e farei o meu melhor para atender às suas expectativas. Agora, ouçam. Há 2 pessoas que eu vejo. Esses são profetas. E o Senhor vai derramar o óleo. Ele vai derramar o óleo. Espírito Santo, ele vai, não sei. Graça está sendo concedida a você em nome de Jesus. Graça está sendo dada. Há uma ativação. É uma ativação. Está vindo forte. Oh meu Deus, eu vejo fogo. Eu vejo fogo vindo de... Eu vejo fogo do céu. Sim. Então a mão de Deus está sobre você. Eu vejo fogo do céu. Eu vejo uma porta que está completamente aberta diante de mim, convidando-me a entrar e explorar o que se encontra além dela. Um convite para desvendar os mistérios e as possibilidades que aguardam do outro lado. Pois é com uma fé inabalável e uma esperança que nunca se esvai que afirmamos que aquilo que um dia foi considerado perdido, que se extraviou de nosso alcance e de nossa visão, certamente será encontrado novamente.
emergindo das sombras do esquecimento para a luz da redescoberta. Da mesma forma, tudo aquilo que foi subtraído, que nos foi tirado ou que simplesmente desapareceu, será plenamente recuperado, restaurado ao seu devido lugar e à sua condição original, com uma plenitude que transcende as expectativas. E, em um testemunho ainda mais profundo da providência divina e da glória eterna, aquilo que está morto, que parece ter chegado ao seu fim derradeiro e irreversível, será glorificado. Glória a Deus por essa promessa de restauração completa, de vida que triunfa sobre a morte, e de que nada está verdadeiramente perdido para sempre em sua infinita sabedoria e poder. Sim, há uma restauração acontecendo aqui. Coisas perdidas foram recuperadas. Coisas que estavam faltando foram restauradas.